momento em que nós temos de ter, que todos cristãos têm que ter, é o tal da intimidade. Mas se nós pararmos para pensar e analisar, eu estava, durante esses tempos que eu fiquei sabendo que eu ia trazer a palavra, meditando, eu percebi que, independente se nós quisermos ou não ter intimidade com Deus, Deus tem intimidade com a gente. Mesmo se você quer, se nós queremos ou não queremos, Deus tem intimidade. Porque uma prova disso é que nós não conseguimos esconder nada de Deus. Então Deus sabe da tua intimidade. Deus sabe de todas as coisas. Isso eu achei muito legal, porque eu posso perceber que Deus sempre está presente em minha vida, eu estando em pecado ou não. Deus está presente na sua vida, você estando no erro, ou estando andando certo, Deus está contigo. A questão é, nem sempre, a pessoa que está do nosso lado, a pessoa às vezes está sabendo de um segredo teu, mas você não tem intimidade com ela, e você não sabe o segredo dela. Deus não quer apenas saber da sua vida. Ele quer que você saiba das coisas de Deus. Ele quer que esse relacionamento de intimidade seja mútuo, entre você e ele e você. E é isso que Deus quer com nós. Eu acho interessante, até coloquei, não precisa abrir não, mas lá em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27, fala sobre a casa construída na areia, a casa construída na rocha, e percebemos que os dois passaram pelas mesmas situações, os dois tiveram que enfrentar a tempestade, que tiveram que enfrentar chuva, tiveram que enfrentar ventos fortes, talvez granizo, não sei, mas a diferença é como um passou a tempestade. Aquele que passou a tempestade, construiu sua casa na areia, durante a tempestade ele passou luta, tribulação, teve que fazer correria, ele ficou inquieto, na verdade. Por quê? Porque ele teve que cuidar dos seus bens, ele teve que, levou o teto, a casa tombou, ele tentou recolher tudo aquilo que ele podia recolher, para não perder tudo. Mas aquele que construiu a casa na rocha, também caiu chuva em cima dele, teve vento na casa dele, mas ele construiu num lugar seguro. Então, durante a tempestade, o que ele fez? Provavelmente ele deitou no sofá, tomou um chimarrão daquele jeito e ficou assistindo um filme, um Netflix, algo tranquilo. Porque ele soube construir, mesmo passando na tribulação, ele tem segurança, porque ele pode descansar em Deus. Porque ele construiu algo em Deus. Então ele teve intimidade com Deus e falou, cuida do que, olha Deus, eu vou fazer as coisas, mas eu não quero fazer sozinho, faça comigo. Nós esquecemos muitas vezes, amados, de pedir palpite para Deus, tá ligado? Nós esquecemos de chegar diante de Deus e falar, Deus, o que tu acha de fazer isso? O que o Senhor acha de eu fazer aquilo? Deus, eu quero viajar para tal lugar, o que você acha? Aqui foi exemplo de uma casa, de uma casa. O cara foi sábio e construiu a casa na rocha, mas muitas vezes, amados, nós não temos sabedoria, mas nós temos um Deus que é sábio, e nós podemos perceber que lá em Provérbios fala que o temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria, então quando nós tememos a Deus, e conhecemos quem Ele é de fato, podemos entender que podemos confiar nele, e nos segurar, e nos agarrar a Ele, e descansar, sabe, muitas vezes nós esquecemos disso, de falar e nos abrir diante de Deus e falar os nossos problemas. Amados, eu quero que o texto base, eu quero que vocês abrem a Bíblia em Números, capítulo 12. Números capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 8. Amém? Diz assim, Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso.
Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirija-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse: ouça a minha palavra, ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos, falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor, porque não temeram criticar o meu servo Moisés? Amados, como que tem uma versão que diz assim, que no versículo 8, tem uns que fala face a face, e tem uma versão que fala que eu falo com Deus boca a boca, né? Deus era próximo de Moisés. Eu acho interessante que Miriam e Arão, eles questionaram e começaram a criticar o Moisés, e eles até colocaram a esposa de Moisés na jogada, né? Falou assim, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Amados, quem não sabe, a família, a mulher etíope, ela, além de ser negra, né, uma mulher, a etíope, eu estava pesquisando, ela é uma mulher negra, Cuxia, acho que é a cidade, né, Coxi. Ele é descendente de Cão, que é filho de Moisés, né, aquele que Noé, é filho de Noé, aquele que, falei errado, mas desculpa, né, Cão era filho de Noé, e Noé tinha amaldiçoado Cão, né, por que ele amaldiçoou? Porque, não apenas por isso, mas esse é um dos motivos, que Cão ele expôs a nudez de Moisés, ou de Noé, desculpa, de novo, estou teimando com Moisés, né, ele expôs a nudez de Noé. Então o povo falou, como que você pode falar com Moisés, sendo que ele casou com uma mulher amaldiçoada? Pô, eu estou certo aqui, ele casou com qualquer uma, vamos dizer assim, né? Ele nem teve, ele escolheu qualquer uma, se casou, está tendo uma relação com uma mulher amaldiçoada, e você tem falado com ele, Deus, como pode isso? E daí eu acho interessante que Moisés, a Bíblia ainda dá uma ressaltada que fala que Moisés era um homem muito paciente, no versículo 3, ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Ali ressaltou, Moisés, ali ele era o cara naquela região. Moisés e Miriam e Arão, eles ficaram enciumados, como que pode? Sendo Moisés quem ele é, com quem ele casou, com quem ele anda, você ouvir a voz de Deus assim, e Deus não fala também através de nós? Porque se nós olharmos, Arão, ele era profeta também. Então, teoricamente não, Deus falava com Moisés, mas deixa claro que como que falava com Moisés? Com Arão, né? Através de sonhos, através de visões, ou através de Moisés, Deus falava para Moisés, fala para Arão, isso. Eu não lembro aonde, amados, mas eu lembro que, quando Moisés foi chamado por Deus, Moisés chegou diante de Deus e orou a Deus, eu não estou preparado, ele até falou assim, chama aquele que o Senhor ia chamar, como se Deus tivesse outra pessoa, e Moisés fosse a segunda opção, e Moisés na cabeça dele já sabia que, não, Deus certo chamou Arão, e Arão não quis, então Deus chamou eu, né? Vocês vão ler a história, não dá para entender dessa forma, em uma versão mais atualizada, mais de hoje, linguagem de hoje, dá para entender claramente que Moisés dizia, não, chama aquele que o Senhor ia chamar, e na cabeça de Moisés talvez seria Arão. Daí, o que Deus falou para Arão? Faz o seguinte, eu sou teu Deus e você será profeta, faça com Arão teu profeta e você será Deus dele. Não que Deus ia falar com Moisés e Moisés ia falar com Arão. Se vocês lerem, vocês vão ver que está escrito isso, façam de Arão como profeta e você como Deus, né? Usando uma comparação, na própria palavra de Deus está escrito isso. Então, eu vejo assim, que Moisés tinha uma proximidade com Deus tão grande, tão próximo, que Deus falou assim, no versículo, se nós continuarmos lendo, né,
ele fala assim: ouça as minhas palavras, ouçam as minhas palavras, quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões. Então, quando Deus quer falar com as pessoas, com os profetas, como que ele fazia? Através de visões, através de sonhos, através de outra pessoa, de alguma outra forma, Deus se revelava a ela, mas não pessoalmente. Então, a intimidade com os profetas tinha um limite. Eu converso com os profetas até esse certo ponto. Até ali eu vou com esse profeta. E ele falou assim: mas com Moisés, porém, é diferente. Por quê? Com meu servo Moisés, que é fiel com toda a minha casa. E eu estava meditando, toda a minha casa. Como assim Deus fala toda a minha casa? E eu entendi. O povo de Israel era a casa de Deus. Ele fez uma tenda, né, lá no meio do povo, falou: carrega essa tenda ali. Eu irei fazer morada ali. Então a tenda da congregação ali, onde ficava a arca, representava a presença de Deus. Então Deus falou: ele é fiel com toda a minha casa. Mas ele disse assim: ele é fiel com meu filho fulano, ele é fiel com ciclano. Não apenas com a obra, tá ligado? Ele não é fiel apenas com o ministério, mas ele é fiel com toda a minha casa. Então, amados, nós podemos entender que para nós termos uma proximidade com Deus, não basta apenas a gente trabalhar na obra, não basta apenas a gente fazer as coisas tudo certinho dentro da igreja, mas nós precisamos ser o quê? Fiel diante de todos os povos, diante de toda a minha casa, com os irmãos. E isso me chamou uma atenção, que muitas vezes a gente é falho. Diante de Deus parecemos ser perfeitos, mas diante do Obedias, será que diante do Obedias eu estou buscando ser perfeito diante do Obedias? Será que estou tentando ser assim, buscar a perfeição dentro da minha casa? Isso traz intimidade com Deus. E eu acho o mais interessante no versículo 8, e esse aqui é o ponto-chave: com ele eu falo face a face, claramente, e não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor, porque não temeram criticar o meu servo Moisés. Com ele eu falo face a face. Em outras versões fala: com ele eu falo boca a boca. Mas é algo incrível isso. Onde na Bíblia fala um ser humano que... Por isso eu já falei de Moisés, quis falar de Moisés, porque aonde na Bíblia fala que Deus se revelou face a face, o próprio Deus. Tem outras versões que fala: para ele eu me apresentei. Não existe, eu acho, ali tem, né? Muitas vezes eu vejo que na Bíblia tem, lembra assim, Moisés era um cara manso, né? Mas eu acho que esse versículo 8, a partir de hoje, vai ser o que vai fazer me lembrar de Moisés. Quando falava de Moisés, na minha cabeça vinha o cara mais manso, mais tranquilo que tem. É a primeira coisa que vinha na minha cabeça. Mas hoje, a partir do momento que comecei a ler essa palavra, que abriu a minha mente, quando falar de Moisés, na minha cabeça vai lembrar o cara que falava face a face com Deus. O cara que falava face a face com Deus. Sabe, e o relacionamento de Moisés, ele era um relacionamento muito intenso, porque ele não se conteve apenas nos livros históricos, né, Gênesis, Êxodo, os principais livros ali, históricos não, desculpa, né, os Pentateuco, né, ele não fica só ali. Em vários cantos da Bíblia, em vários tempos diferentes, as pessoas lembram de Moisés e de quem era Moisés. Né? Em Salmos 103, versículo 7, fala assim: ele revelou os seus planos a Moisés e deixou que o povo de Israel visse os seus feitos poderosos. Mas Moisés era um cara que Deus chegava nele e falava: eu vou fazer isso com Israel. E o mais interessante, que ele não falava: não, tá bom. Isso que eu acho mais interessante de Moisés. Deus, além de revelar os planos dele para Israel, para o povo judeu, Moisés questionava Deus. Mas Deus, eu não concordo não, se você não for, eu não vou também, se você não for junto eu não vou, não, mas eu vou mandar um anjo, não, eu não quero anjo, se você não for eu não vou. Ele era um cara que questionava Deus falava: vou fazer isso, eu vou matar todo o povo, não, eu não quero isso não. Moisés era um cara que tinha tanta intimidade com Deus, que ele questionava a Deus a esse ponto, de falar, de não concordar. Às vezes você olha assim, você lê o texto lá em Êxodo, principalmente, você lê lá, parece que Moisés está pregando para Deus.
Né? Se for ler a história, parece que Moisés está pregando, não, mas tua palavra diz isso. Tamanha intimidade que era de Moisés para com Deus. E muitas das vezes Deus fala, não, então tá bom, Moisés, eu ia fazer isso, mas então não vou fazer. Né? Parece que Deus, eu acho assim, Deus sabe todas as coisas. Né? Deus não mudou de ideia por causa da opinião de Moisés, ou coisa do tipo, mas ele tinha tanta intimidade que deixava Moisés expor. E Deus sabia tanto quem era Moisés, que a ideia de Moisés era a mesma ideia de Deus. E por isso Deus, é a mesma coisa que nós somos uma criança. Né? Por exemplo, nós tenta falar, não encosta aqui. Ou se não encosta aqui. Aí, pega. Né? Fala assim, né? Pega para você ver o que vai acontecer. Né? Fala para a criança, né? Para quê? Porque nós sabemos o que vai acontecer. Então Deus fazia a mesma coisa. Ele falava, vou fazer isso. Para ver qual que era a atitude de Moisés. Então Deus conseguia ver em Moisés que a mente dele era parecida com a dele. A mente de Moisés era parecida com a mente de Deus. E por isso, tudo aquele diálogo, Deus deixava aquele diálogo acontecer, porque, vamos dizer assim, que era o momento em que Deus ficava olhando, cara, como que pode um ser humano ser tão parecido comigo? Como que pode Moisés, um homem, nascido de mulher, ser tão parecido comigo? E por isso ele foi escolhido. Mas tá bom, Deus revelava os segredos a Moisés. Mas e para mim? Para vocês, será que Deus pode revelar esses mesmos segredos? Né? Nós podemos ler em Salmos, capítulo 25, versículo 14, fala assim, o segredo do Senhor é para os que os temem. Em outra versão, o Senhor Deus, diz assim, o Senhor Deus é amigo daquele que o teme. Mas o que eu mais gosto é dessa primeira versão, o segredo do Senhor é para os que o temem. Salmos, capítulo 25, versículo 14. Então, amados, os segredos não está separado para uma certa pessoa. O segredo de Deus não está separado apenas para pessoas igual a Moisés. O segredo de Deus é para cada um de nós. A intimidade que nós temos que ter com Deus é para com todos. Deus morreu na cruz para todos, para que tenhamos intimidade com Ele. Deus criou esse jardim do Éden para quê, amados? Você acha que Deus criou o jardim do Éden para ficar lá, vai ficar legal lá? Né? Não, eu vou fazer o jardim do Éden, porque lá eu vou passear com Adão, conversar com ele, vou ver a Eva, depois eu vou ver os filhos deles. A ideia de Deus, quando construiu o jardim do Éden, era um local de comunhão com Adão e Eva. Era um lugar onde que ele queria passear, ter um momento de intimidade com eles. Com meu servo Moisés é diferente. Com meu servo Moisés, mas com Moisés, ele conseguiu esse relacionamento diferenciado com Deus, porque Moisés também era um cara de oração. Esses momentos de diálogo, amados, que nós lemos entre Deus, né, e Moisés, era o tempo que ele tinha de oração. Quantas vezes, olha, fico admirado, imagina você ficar 40 dias, 40 noites, em cima de uma montanha, né, sem comer, né, em jejum lá em cima, sei lá, Deus pode, sei lá, não sei o que, a Bíblia fala que estava em jejum lá, talvez, 40 dias, 40 noites lá no monte, na montanha. De repente ele fala, vou descer lá, já conversei com Deus o que tinha que conversar, Deus já me deu as tábuas, beleza, chega lá embaixo, o cara vai e quebra as tábuas da lei, e volta lá para cima, e volta a ficar 40 dias e 40 noites lá em cima. Momento de comunhão. Amado, você quer ter intimidade com Deus, é necessário algo, é necessário tempo, é necessário tempo. Se nós não tivermos tempo para com Deus, não tivermos tempo de oração, tempo de leitura da palavra, tempo de comunhão com Deus, amados, tempo com Deus não é apenas oração e leitura da Bíblia, às vezes é silêncio. Não, esse momento eu vou ficar com Deus, senta na tua cadeira, fecha seus olhos, e fala comigo, Senhor, e fecha seus olhos, deixa, cara, tem vezes que eu estou no banheiro, tomando banho, e na minha cabeça, durante a semana foi muito isso, e no banheiro, quando eu estou tomando banho, minha cabeça parece que eu estou pregando, sabe quando você fica, vocês já aconteceram com vocês, você está pregando, para quem que você está pregando, né? É o momento de comunhão que a gente tem com Deus, amados, Deus quer ter momento de comunhão com você em qualquer lugar, não interessa onde, no banheiro, na privada, onde for, Deus quer falar contigo, indiferente. Mas Deus vai falar comigo apenas quando eu orar de joelho e tal. Mas Deus não se limita a isso, amados. Tem gente que gosta de ter momento de oração ajoelhado, é bom
espiritualmente, momento de você, vou sacrificar minha carne, vou ficar aqui ajoelhado, às vezes nem orando, vou ficar ajoelhado aqui, momento de sacrifício para Deus mesmo, eu quero, um momento ali, e você se ajoelha, amém, glória a Deus, mas Deus não se limita somente a isso, nós gostamos de limitar Deus, sabe, nós devemos parar, sabe do que? De dividir o secular com o sagrado. Nós temos esse negócio na nossa cabeça, não, é meu mundo secular, que pastor não se intromete, a igreja não vem me atrapalhar, mas o sagrado dentro da igreja, amados, gravata torta é o maior pecado do mundo, sapato desengraxado, aquela pose de bambambam, mas isso, Deus não se limita a isso, amados, nós temos que entender que tudo na nossa vida é sagrado, tudo, e no supermercado é sagrado, você vai trabalhar é sagrado, mas como assim é sagrado? Tudo é sagrado, porque a palavra de Deus fala que nós somos templo de quem? Templo do Espírito Santo, onde você for, o Espírito Santo vai, então onde você for, o que você for fazer, tem que ser sagrado, porque o Espírito Santo está com você, o Espírito Santo está com cada um de nós, é sagrado, então indiferente disso, diferente do que você faz, é sagrado aquilo que você for fazer, porque nós somos casa de Deus, nós somos casa de Deus, e nós temos que parar de separar o secular, tudo que você for fazer é sagrado, você vai no banheiro, amados, independente do que você for fazer no banheiro, é sagrado, mas eu vou fazer cocô, isso é sagrado também, claro que é, mas senão Deus não ia fazer você fazer cocô, Deus que fez isso, faz a filosofia, parte do corpo humano, a gente tem que fazer, e você está lá no banheiro, você quer cantar louvor, canta, quer meditar sua palavra, quando você está sentado na privada, medita, amado, Deus não tem medo de privada, Deus fala com você, indiferente de onde você esteja, o que você está fazendo, porque tudo que fazemos é sagrado, porque o Espírito Santo habita em nós, amém? Deus quer que você dedique tempo, um tempo de verdade com Ele, e outra coisa que Deus, para ter intimidade, eu separei 2 temas assim, outra coisa que é necessário para termos intimidade com Deus, é a verdade, nós temos que falar a verdade para Deus, se você está triste com Deus, fala, eu estou triste contigo, Pai. Se você está cansado, fala para Deus, eu estou cansado, a igreja não cresce, ou isso não flui, não aguento mais, se descabela diante da presença do Senhor, mas seja verdadeiro diante de Deus. Amados, eu já cansei de ver pessoas orando, que até parece que a pessoa fala de um jeito e ora de outro, ó Senhor Jesus, grandioso e altíssimo, e rapaz, sabe, mas você está falando com o teu pai, você fala assim com o teu pai? O Senhor, Raimundo Barrios, nunca falei assim com ele, é raro ele chamar de Raimundo, chamo pelo apelido, rei, nem chamo de rei, é pai, mas quando alguém pergunta, quem que é teu pai? É o rei, e quando você pergunta, mas quem que é teu Deus? Eu todo poderoso, altíssimo, grandioso, não, quem que é teu pai? É meu paizinho, aquele que me fez, sabe, nós temos que não fingir intimidade também, porque tem aquele crente que quando vai orar, é todo humildezinho diante do Pai, mas também é fingimento, não está sendo verdadeiro, nós temos que aprender a ser verdadeiro diante de Deus, apresentar a Ele as nossas dificuldades, sendo verdadeiro, eu estou cansado disso, eu estou cansado daquilo, não aguento mais, para quem é casado, Deus, olha, eu pensei em outra mulher, fala a verdade, fala para Deus, Deus, você é solteiro, Deus, eu fiz coisa errada, fiquei com um guri, uma menina lá na escola, Deus, olha, foi bom, mas olha Deus, eu quero que o Senhor tire isso do meu coração, porque eu sei que é pecado, seja verdadeiro, eu gostei disso, eu gostei do pecado que eu cometi, Deus, mas me ensina a ter nojo dessas coisas, porque eu sei que não agrada o teu coração, a partir do momento que nós somos verdadeiros diante de Deus, é o momento que Deus vai tratar a gente, porque assim, Deus sabe todas as coisas, Deus sabe que você está sendo mentiroso, mas Deus é paizinho, Ele quer que você esteja no colinho dele, que conta. A Bíblia fala que Deus quer que nós sejamos como crianças, mas não aquela criança que tudo precisa do pai, sabe? Chega um ponto que Deus dá um chutinho na bunda, vai, anda, que nem fez com Moisés, que nem eu falei, por que Deus deixava Moisés discutir com Deus? Só para ver até onde Moisés ia, só para ver se a mentalidade dele batia com a mentalidade de Deus, sabe? É que nem o meu pai fala, para confundir a cabeça, pai? Só para confundir a cabeça.
Deus fazia isso com Moisés. Eu vou dar uma bola fora aqui, vou falar uma coisa contrária aqui, para ver se ele coloca no rumo, para ver se a mentalidade dele está igual à minha. Tem momentos que Deus vai fazer isso, vai ficar em silêncio, para ver se a tua decisão vai ser a decisão de Deus. A Bíblia fala para nós não se conformarmos com este mundo, com este século, mas transformar-vos. Amados, nós temos que ter a mente de Cristo, amém? Nós precisamos dedicar ao nosso Deus tempo e falar a verdade de Deus, parar de ser crente fingido. Uma coisa que, estudando um pouco sobre Moisés, eu estava lendo, eu achei muito interessante o que diz lá em... Eu acho que eu não anotei aqui. Não anotei. Mas lá em Gênesis, capítulo 50, versículo 24 e 25, fala da história de que José fez o povo de Israel, prometeu, não deixa os meus ossos ficar aqui, quando Deus enviará alguém, quando Deus vier, né, José falou, tire meus ossos daqui e leve para a terra prometida, porque José já tinha uma noção do que ia acontecer, que Deus iria enviar alguém para libertar o povo de Israel e levar até a terra prometida, porque essa é a promessa que Deus fez para Abraão, e José acreditava nessa promessa. Mas o que eu acho interessante, no meio daquele vulco-vulco do povo querendo ir embora do Egito, Moisés lembrou de uma coisa, sabe? Moisés lembrou de uma coisa, eu vou ter que ir lá pegar os ossos de José. E a Bíblia fala que ele, ele mesmo foi lá e carregou consigo os ossos de José. Por quê? Amados, eu tenho certeza que grande maioria do povo de Israel só queria fazer a malinha e zarpar. Mas José lembrou da palavra de Deus. Lembrou da promessa que José fez todo o povo de Israel fazer. Quando vocês saírem, levem meus ossos. E Moisés foi lá, lembrou da palavra de Deus, né? E pegou os ossos. E carregou consigo. A palavra de Deus vai que ele carregou consigo. Agora não anotei aqui. É Êxodo 13, versículo 19, diz assim, que Moisés levou consigo os ossos de José. E ele carregou. Interessante que ele não pediu para ninguém carregar. Ele carregou consigo. Ele mesmo carregou. Ele era Moisés, o cara. Ele podia pedir para Arão, carrega, pega os ossos aí e leva lá. A Bíblia fala que ele carregou consigo. Perto, próximo. E eu vejo assim, os ossos que eu entendo aqui, quero que você coloque uma simbologia nisso, que os ossos de José é a palavra de Deus. Para nós termos intimidade com Deus, é necessário nós carregarmos a palavra dele em nós. É impossível nós termos intimidade com Deus sem carregar a palavra dele. A palavra de Deus tem que ser carregada conosco onde nós formos. Você quer ter intimidade com Deus, amados? Dedique tempo. Devemos parar de ser mentirosos. E um terceiro ponto, carregue a palavra de Deus no seu coração. Se você quer ter intimidade com Deus, é necessário essas três coisas. Existem muito mais coisas, mas eu quero ressaltar essas três: tempo, verdade e carregar a palavra. Aonde a gente for. E amados, a palavra que eu falo não é esse aqui não. É a palavra no coração. A palavra tem que ser carregada no coração. Não, mas então tenho que decorar versículos da Bíblia. Não, amados, quando eu falo de guardar a palavra de Deus no coração, é guardar os princípios de um verdadeiro cristão, os princípios de um verdadeiro filho de Deus, o que a palavra de Deus nos diz, existe muito, assim, eu creio que todos aqui sabem o que é certo e o que é errado. Nós temos que ter o que? O caráter de Deus, o caráter de Cristo, temos que carregar a palavra de Deus onde for. Moisés saía com seu rosto brilhando, depois de ele ter um momento de Deus, de intimidade com Deus. Ao terminar esse retiro, amados, ao terminar esse retiro, eu quero que nós sejamos que nem Moisés, sair daqui e ter esse foco em mente, ou até mais ousado, eu quero ser melhor que Moisés. Mas como? Amados, sei lá, nada é impossível. Se Moisés conseguiu, sendo humano, nós também podemos conseguir. E olha que Moisés não era nem Jesus, que Jesus é o Deus encarnado. Então, e Moisés fez o que fez. Mas nós temos que ressaltar uma coisa, amados. Nós temos que ressaltar uma coisa, que existe uma frase que é bem conhecida. É porque eu não trouxe chocolate, senão ia dar um chocolate para quem adivinhar. Essa frase é dita no filme do Homem-Aranha. Vamos ver se alguém sabe. Uma frase que é dita no filme do Homem-Aranha. Ninguém sabe?
Tá louco, hein? Nunca assistiram? Quem assistiu Homem-Aranha? Levanta a mão. Todo mundo. Tá louco. O tio dele falou para o Homem-Aranha. Ah, esse aí, ó. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Amados, quando nós temos intimidade com Deus, é o que eu falei, se eu tiver chocolate eu dava, mas não trouxe, então fica na vontade, né? Como eu falei, quando nós temos intimidade com Deus, vocês viram o que Moisés fez? Todo mundo viu, né? Não viu, não, vocês leram. Peguei, né? Vocês leram que tudo aquilo que Moisés fez, amados, ele pegar o cajadinho lá, andar, pai, caiu, o negócio se abrir, se atravessar com os pés enxutos. Ele não deixou nem a terra ficar molhada. A Bíblia fala que os pés, o cara atravessou e os pés ficou enxuto. Enxuto que não quer dizer que molhou, não molhou. Então até a lama não tinha lá. Amados, ele orou e caía manada do céu. Onde Moisés ia, tinha coluna de fogo, tinha nuvem. Milagres aconteciam, o povo reclamava. Moisés tocava na rocha que é duro, virado, e saía água daquela rocha. Aí o povo reclamava, Moisés orava, falava para Deus, de repente caía andorinha, codorna, passarinho, sei lá que passarinho caía, que eu não lembro mais, né? Caía lá e o povo comia, se fartava, e ao ponto de sair carne pelo nariz. E tudo isso acontecia porque Moisés ia lá diante de Deus e orava diante de Deus, e isso acontecia. Mas que nem foi dito, com grandes poderes, grandes responsabilidades. Moisés fez uma cagada. Fez um erro. E o que aconteceu com ele? Rapaz, tudo o que ele fez, ele chegou e falou assim, ó Deus, Deus falou, você não vai entrar não. Você está disposto a ter intimidade com Deus? Eu tenho plena convicção, assim, que todos querem ter intimidade com Deus. A pessoa fala, eu quero. Se eu perguntar assim, quem quer ter mais intimidade com Deus? É 100%. Levanta a mão. 100%. Agora, talvez, que eu falei, agora não levanta, né? Mas se eu tivesse perguntado antes, no começo do culto, quem quer ter mais intimidade? Todo mundo levanta a mão. Mas o interessante é que quando nós temos mais intimidade com Deus, nós temos mais responsabilidade. Em vez do poder, coloca intimidade, né? Quanto mais intimidade com Deus, mais responsabilidade nós temos. Por quê? A Bíblia fala, nesse mesmo texto que nós lemos, que Deus confiou o quê? O povo de Israel a Moisés. Rapaz, era muita gente. Era muita gente para um cara cuidar. E era ele sozinho no começo, sozinho. Cuidado diante daquela multidão, milhares e milhares. E ele cuidava. Ele fazia as coisas. Ele tinha o poder, amados, olha, o povo respeitava muito ele tinha muita responsabilidade. Mas por quê? Por causa da intimidade. Porque Deus confiava nele. Quando nós temos intimidade com Deus, amados, Deus passa a confiar em nós. Sabe? Porque Deus sabia como que era a mente de Moisés. Então ele falou assim, com esse eu posso confiar os meus segredos. Amados, nós queremos ter intimidade, mas nós estamos dispostos a ter responsabilidade? Você quer ter intimidade com Deus, mas você está disposto a também ter responsabilidade? Que nem eu falei no começo na linha anterior, fale a verdade. Deus, eu quero ter intimidade, mas não quero ter responsabilidade, isso não vai acontecer. Parece um balde de água fria depois de tudo que eu falei, né? Mas é a verdade tem que ser pregada, a verdade tem que ser dita. Sabe, tudo está, Deus sabe de todas as nossas coisas, Deus sabe das nossas intimidades. A comunhão com Deus tem que partir de nós. Deus já fez tudo o que Ele fez para ter comunhão com a gente. E você, o que tem feito para ter comunhão com Ele? Quanto tempo você tem dedicado a Ele? Eu quero apenas ir para o céu. O céu está bom, amado, chega disso. Existem pessoas precisando de pessoas como você, disposto a ser um Moisés em Aral Moreira. Pessoas em que olha e que você, mas eu não vou abrir o que eu vou abrir lá para o povo passar, que não tem necessidade. Amados, mas preciso de você muitas vezes para orar, para resolver um problema, para dar um conselho. E às vezes a pessoa tem um mar, mas é um mar de problema, cheio de dificuldade. E você talvez é o canal o cara que vai levar o cajado, a palavra de Deus, e vai pôr lá e vai resolver, talvez não resolver, mas vai abrir um caminho, através da palavra de Deus. Talvez Aral Moreira, amados, se nós, amados, como que é o nome do cara lá que falou, se me der 100, lá na Europa, esqueci o nome. Sei que teve um cara que falou, Deus, se confiar em 100 homens,
eu mudo a Europa. Europa? Esqueci até o país agora. Né? Fugiu da mente, veio do nada assim. Rapaz, Deus, ele conseguiu montar um grupo de 100 homens e mudou um país inteiro. O país teve um avivamento, uma mudança muito grande. O que é Araújo Moreira diante de um país? Não precisa de 100, talvez de 10, 5. E aqui nós estamos em bem mais do que isso. Mas então Deus está falando para você, eu quero ter intimidade contigo, porque eu quero confiar a minha obra em tuas mãos. Deus quer confiar em cada um de vocês uma obra. Amém? Deus quer chegar em você e falar com você face a face, boca a boca. Eu entendo quando fala boca a boca, é bem pertinho. Deus quer ter um teto a teto contigo. Você quer ter intimidade com Deus? Eu quero que vocês, nessa noite, sabe, eu até coloquei aqui, que a palavra de Deus nos fala que quando Deus tinha um momento de comunhão, que Moisés tinha um momento de comunhão com Deus, quando ele saía da tenda ali, que ele passava um tempo de oração, e ele saía, o rosto dele brilhava, o rosto dele era diferente. Quando nós saímos talvez desse retiro, amados, eu creio que pessoas, não todos, mas eu creio que pessoas irão sair aqui com um rosto diferente, e as pessoas vão olhar para essa pessoa e falar assim, esse cara está diferente, o que foi com ele? Não, mas eu estou a mesma pessoa de sempre. Não, você está diferente, o que foi? É porque de fato, aquela pessoa teve um encontro com Deus, e de fato, ele teve comunhão. Nós temos que buscar ter esse momento, um momento de comunhão com Deus. Amém, amados? Essa é a palavra que eu queria trazer nessa noite. Vocês podem se pôr de pé por um instante.